Olá a todos. Então, vamos dar início à nossa primeira aula da nossa disciplina, nossa primeira aula efetivamente dada por mim, da nossa disciplina de pesquisa em educação física. Hã, esse grupo de aulas, de vídeos, eles fazem parte da nossa terceira aula, que é a aula sobre o conhecimento, tá. Então, partindo daquilo que nós falamos no nosso último seminário, sobre a importância da ciência, né, na vida de vocês, como professores, o cuidado que a gente precisa ter quando a gente fala em ciência, né, porque de fato a ciência ela não explica tudo, apesar da sua grande importância. Nós fizemos uma discussão muito legal sobre a questão do Covid, não é, do negacionismo da ciência, nesse momento onde de fato parece ser a ciência o mais importante. E seguindo nessa linha, nós vamos discutir um pouco mais sobre, afinal, o que é conhecimento e qual é de fato o papel da ciência quando a gente fala em conhecimento, tá? Então vamos lá. Então, a pergunta que nós iremos responder hoje na nossa aula é: o que é conhecimento? O que é conhecer alguma coisa? Será que conhecimento é aquele unicamente proveniente da ciência? O que vocês acham sobre isso? Pensem um pouco. O que significa conhecer? Quando eu digo a vocês que eu conheço alguma coisa, o que vem por trás dessa minha crença, dessa minha proposição, quando eu digo a vocês que eu conheço alguma coisa? Bom, o conhecimento, como a própria origem da palavra indica, ato de conhecer, é o ato ou efeito de conhecer. Como, por exemplo, eu conheço as leis, eu conheço um fato, eu conheço um documento, um termo de recibo ou nota em que se declara o aceite de um produto ou serviço, saber, instrução ou cabidal científico, informação ou noção adquiridas pelo estudo ou pela experiência, e o autoconhecimento, consciência de si mesmo. Então, o conhecimento, ele pode ser visto na perspectiva de três hipóteses, tá? Aqui a gente já começa a entrar um pouco na questão da epistemologia e dos filósofos. Quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando da epistemologia, que é a área que estuda o conhecimento, né? E aqui a gente começa já a entrar numa perspectiva e em algumas questões que são diferenciadas entre alguns filósofos. Nós vamos considerar na nossa disciplina, na nossa viagem à ciência, três hipóteses de conhecimento, certo? Então, a primeira é o conhecimento como habilidade, desempenho ou performance. Esse conhecimento, ele não é reconhecido por muitos filósofos, então poderíamos fazer uma discussão sobre ele, tá? Muitos filósofos não consideram habilidade, desempenho ou performance como um conhecimento. Depois tem o conhecimento por contato ou por familiaridade, que também alguns filósofos não consideram como conhecimento. E, por fim, o conhecimento proposicional ou declarativo. Então, vamos lá. Habilidade, desempenho ou performance. O que essas figuras fazem, nos remetem, né? Será que uma pessoa que sabe andar de bicicleta, ela tem um conhecimento? Eu saber andar de bicicleta é um conhecimento?
Será que eu sou capaz de explicar a outras pessoas como se anda de bicicleta? Os passarinhos, por exemplo, o João de Barro, ele constrói o seu ninho. Ele ele é provido desse conhecimento ou vocês acham que isso não é um conhecimento? A casa que nós moramos, ela foi construída provavelmente por pedreiros, né, por coordenados por mestre de obras. É um conhecimento saber construir uma casa? Vocês têm esse conhecimento? Eu não tenho. E o nosso Arthur Zanetti, com as suas argolas, já campeão do mundo. Vocês acham que ele tem o conhecimento para ser o melhor do mundo no esporte que ele pratica? Ou isso não é um conhecimento? Será que habilidade, desempenho ou performance são conhecimentos? Pensem um pouco sobre isso. Uma coisa importante para se falar quando a gente está estudando epistemologia e que envolve muita filosofia é que nada aqui é para convencê-los. Tudo aqui é para que vocês possam buscar mais informações e tomem a posição que vocês considerem mais importantes, tá? Então, para mim, habilidade, desempenho ou performance são conhecimentos. Eu sou incapaz de pensar que uma pessoa como Zanetti não tem conhecimento sobre a prática, sobre a habilidade, sobre o desempenho, sobre a performance do esporte que ele pratica, com muito mérito e muito bom êxito. Então, o conhecimento como habilidade, ele é representado pelo saber fazer. Eu sei andar de bicicleta, eu sei nadar, eu sei tocar flauta transversa, eu sei surfar, eu sei andar de skate. E são conhecimentos. Conhecimentos extensivos a outras espécies de animais. Os pássaros sabem construir seus ninhos, os cães sabem nadar. E os macacos podem ser adestrados para andar de bicicleta e os elefantes para subirem em banquetas e elevar as patas dianteiras. Muitos filósofos defendem que o conhecimento ele é totalmente dependente da racionalidade e, portanto, eles não consideram a capacidade dos animais ou um conhecimento extensivo a outras espécies como conhecimento. Para eles, conhecimento é diretamente relacionado à razão. E como isso é algo que só nós, seres humanos, a princípio, temos, então eles desconsideram esse conhecimento, eles desconsideram que um cachorro saber nadar, que um passarinho construir seu ninho, um passarinho ser capaz de buscar alimento em determinado local para os seus filhinhos, seja conhecimento. E claro que deixo a vocês a proposta de estudarem mais e tomarem as decisões de vocês em relação a esses que são alguns pontos mais discutidos da epistemologia. E é um conhecimento, esse, de habilidade, desempenho, performance, que ele se manifesta numa ação, tá? Então, ele não é um conhecimento unicamente que eu adquiro de forma racional e que ele acontece racionalmente. Ele é um conhecimento que se manifesta numa ação, numa performance, e que aqui claramente, na minha opinião, está a educação física, o papel do professor de educação física. O que nós temos que ensinar às nossas crianças é um conhecimento que se manifesta numa ação. Fisiologia, bioquímica, biomecânica, somos nós, professores, que temos que ter esse conhecimento. Mas numa aula de futebol, o que eu tenho que ensinar aos meus alunos são habilidades. Num clube, o que eu tenho que proporcionar aos meus atletas é o desenvolvimento da habilidade, do desempenho e da performance. Portanto,
esse tipo de conhecimento, ele é muito importante na área da educação física. Pedreiros e carpinteiros sabem construir casas, embora provavelmente não saibam discorrer sobre as leis da física, que garantam o sucesso de suas obras. Então, mais uma vez, para mim, esse é um conhecimento bastante criticado, defendido por alguns e não por outros, e que, para nós, professores de educação física, parece ser essencial. E, por fim, excelentes atletas realizam performances corporais exuberantes, embora muitos deles não saibam teorizar sobre as leis da biomecânica. Bom, conhecimento por contato ou familiaridade. Se eu disser a vocês que eu conheço muito bem os cães Yorkshire, porque eu tenho 2 cães, convivo com eles e conheço muito bem. Se eu disser a vocês que eu conheço muito bem a música do Tom Jobim. Meu pai é músico, meu irmão é músico, meu marido gosta muito de música e nós ouvimos muito Tom Jobim. Eu não conheço Tom Jobim, mas eu conheço muito bem a música do Tom Jobim. Se eu disser a vocês que eu conheço a Fernanda Lima, porque ela estudou no mesmo colégio que eu a conheço. E também eu conheço a cidade do Porto, eu morei lá 9 anos, fiz mestrado e doutorado lá. Vocês consideram esse tipo de ação como conhecimento? Contato, familiaridade com alguém como conhecimento? Então vamos lá. O conhecimento por contato, poderíamos chamá-los de conhecimento por particularidades e por familiaridades. Trata-se do conhecimento de objetos, de pessoas e de locais. Exemplo, eu conheço pessoalmente o escritor Mia Couto e o sociólogo Boaventura de Souza Santos. Conheço Portugal, conheço a África, conheço os Estados Unidos, a música do Tom Jobim e a poesia do Mário Quintana. Vocês não acham que isso é um tipo de conhecimento? Ou vocês continuam pensando que a gente só adquire conhecimento quando ele é proveniente da ciência? Eu conheço o pôr do sol sobre o Lago Guaíba, em Porto Alegre, na Praia do Jacaré, em João Pessoa, e na Praia do Bilene, em Moçambique. Vocês conhecem? Provavelmente quase todos devem conhecer o pôr do sol sobre o Lago Guaíba, em Porto Alegre. E podem me descrevê-lo. Né? Vocês têm uma proposição sobre o que é o pôr do sol no Lago Guaíba. E provavelmente, se eu for lá, eu vou constatar aquilo que vocês me descreveram. Né? Então, vocês têm argumentos, têm justificativas para me informar que vocês conhecem. O pôr do sol é um tipo de conhecimento? Por fim, o contato ou familiaridade é a manifestação do conhecimento que requer uma experiência pessoal direta do sujeito com o objeto do conhecimento. E, por fim, aquele conhecimento que é a base da ciência, que é a base do conhecimento científico, que é o conhecimento que é proposicional ou declarativo. Ele é o enunciado de uma crença, ele é informativo e ele envolve atribuições de verdade. É o conhecimento através do qual criamos, transmitimos e compartilhamos teorias sobre a natureza, a humanidade, a sociedade, o universo e a vida. Lembra que nós falamos que a grande questão da humanidade nossa é tentar explicar os fenômenos da natureza. Né? Então, a partir daí que se tentou, em uma fase da história do mundo, encontrar essa explicação através dos mitos, através da religião, que particularmente foi depois sobreposta pela metafísica, pela filosofia e, por fim, pela ciência. Né?
onde, nesse momento, o positivismo toma conta e defende-se, então, que unicamente se é capaz de explicar a natureza, explicar a vida através da ciência. E o conhecimento proposicional e declarativo é a base disso. Então, ele é a manifestação do conhecimento que contém nossa herança científica, a nossa herança filosófica, cultural e artística. Ele é o conhecimento estrito sensu, direto, é o enunciado de uma crença verdadeira e justificada. É uma declaração sobre determinada interpretação da realidade. É sobre o conhecimento proposicional ou declarativo que vamos nos ocupar nas nossas aulas, já que o conhecimento científico é uma de suas manifestações. Certo? Bom, como eu sei que um conhecimento é verdadeiramente um conhecimento? Como eu faço para saber se realmente ele é um conhecimento? Pensem um pouco sobre isso. Se alguém disser alguma coisa a vocês nesse momento, eu conheço tal coisa, o que vocês vão pensar, o que vocês vão trazer, remeter na memória de vocês, no pensamento de vocês, para constatar ou para confirmar que, de fato, isso é um conhecimento. Pensem um pouco sobre isso. Exemplo 1. Nosso professor de História do Esporte, muito conhecido na universidade, uma pessoa idônea, uma pessoa leal e verdadeira, ele nos contou na aula que o Brasil foi campeão do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Aqueles que não sabem, por favor, procurem no Google. O Brasil foi campeão de futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Isso é um conhecimento? Isso é a informação? Isso é uma proposição que corresponde a um conhecimento? É importante nós ressaltarmos que, nesse momento, o professor não está tentando nos confundir e nos enganar. Ele é uma pessoa idônea. O enunciado que esse professor traz está correto? O professor conseguirá justificar? E eu conseguirei constatar essa justificativa do professor através de alguns critérios? Será que esse enunciado está correto e produz um conhecimento? Um conhecimento falso trata-se de um conhecimento? O conhecimento, ele é um enunciado de uma crença e essa crença, ela precisa ser verdadeira. O conhecimento é, antes de tudo, uma crença. Reserva-se o termo conhecimento apenas a crenças verdadeiras. Então, o que nós diríamos ao nosso professor de história? Professor de história, está enganado? Eu constatei no Google, que hoje é uma grande fonte de informação e numa perspectiva assim mais geral e global de informações verdadeiras, né? A gente constatou que não. Ou eu estive nos Jogos de Atenas e vi que não. Quem ganhou o futebol masculino foi a equipe representante de tal país. Então, a dada crença corresponde normalmente a uma proposição. A crença exprime conhecimento tão somente quando é verdadeira. Se for falsa, então não há conhecimento. Então, se eu disser a vocês que 3 mais 2 é 7, eu não tenho conhecimento sobre esse cálculo matemático. O que é crença? É um estado, um processo mental ou atitude de quem acredita em pessoa ou coisa. Então, o conhecimento é uma crença, é algo que eu acredito. Mas ela precisa ser verdadeira para ser conhecimento. Bom, professora, mas o que define? O que define se aquilo que o professor informou
é uma crença verdadeira ou não? Pensem um pouco sobre isso. A definição clássica de conhecimento, ela é originada de Platão, tá? Mas hoje nós sabemos que há outros filósofos que discutem com profundidade a origem do conhecimento. Diz que ele consiste, o Platão, de crença verdadeira e justificada. O diagrama do conhecimento que eu trouxe para vocês, ele mostra em amarelo o conhecimento como um conjunto de crenças verdadeiras que foram provadas e justificadas. Em marrom estão as crenças verdadeiras, mas ainda não provadas ou justificadas. Talvez esteja, nesse momento que a gente vive a pandemia, a gente pode pensar que muitas coisas relacionadas ao Covid estejam na parte marrom, algumas já na amarela, outras na parte marrom do nosso diagrama. E em azul apresenta-se as crenças falsas e em vermelho as verdades desconhecidas. E se nós formos pensar, esse diagrama ele rege um pouco a nossa vida, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Nós vivemos baseado em conhecimentos verdadeiros e justificados, que muitas vezes são a base para as nossas ações. Vivemos na expectativa de que algumas crenças verdadeiras, mas ainda não provadas, sejam provadas, que é um pouco aquilo que a gente discutiu na aula anterior, sobre a importância da ciência nesse momento que nós vivemos uma pandemia, né? E ainda tem verdades que não foram provadas e algumas que são falsas, como a informação do professor de história sobre os Jogos de Atenas. Então vamos a um exemplo. Um estudante americano nos disse que a bola de voleibol é oval. Será que ele conhece a bola de voleibol? Caracteriza-se isso uma verdade? O que nós sabemos sobre a bola de voleibol? Qual a verdade que sabemos sobre a bola de voleibol? Como justificamos a nossa verdade para informar ao estudante americano que não conhece a bola de voleibol? Então pensem sobre isso e tentem responder essas questões. É uma verdade a informação que o estudante americano nos trouxe? O que provavelmente acontece aqui? Esse estudante americano não conhece a bola de voleibol. Talvez ele não conheça o esporte e ele não vai conseguir justificar a crença dele, certo? Então, ele não nos trouxe um conhecimento. Outro exemplo. A bola de rugby é igual à bola de futebol americano. Tá? Sou eu falando isso para vocês. Eu não sei nada sobre esses esportes, pois não são populares na minha cultura. Vocês vão acreditar em mim? Vocês vão acreditar mesmo sabendo que eu já tinha dito para vocês, por exemplo, que a bola de voleibol era oval? Como vamos tomar a decisão sobre a verdade? E qual critério nós vamos utilizar para tomar nossa decisão? E como vamos justificar essa verdade? Então, essas questões, elas são a base para aquele conhecimento que, segundo Platão, é o verdadeiro conhecimento, porque ele já está justificado. E é assim que a gente faz. Quando as pessoas nos dizem alguma coisa que nos espanta, mesmo nós acreditando e considerando que aquela pessoa é idônea, muitas vezes a gente faz essa série de perguntas para conseguir garantir, por alguns critérios, que aquilo é um conhecimento. Então, por fim, finalizando essa primeira parte, o conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Vamos a um exemplo. Uma crença. Não se pode conhecer algo sem acreditar no que se diz conhecer. Temos de acreditar que a proposição é verdadeira. João acredita que a proposição a Ponte Vasco da Gama é extensa, é verdadeira. Uma prova para vocês de que eu conheço Yorkshire.
O conhecimento verdadeiro. O que não é verdadeiro não pode ser objeto de conhecimento. A proposição tem de ser verdadeira. A ponte Vasco da Gama é extensa. Isso é uma verdade. Quem já foi lá sabe que é uma verdade. E como é que eu vou justificar? A crença verdadeira não pode ser uma simples opinião ou palpite. Tem de haver boas razões e evidências a favor da verdade da crença. Há uma boa razão para João acreditar que a proposição, a ponte Vasco da Gama é extensa. João circula nela há 5 anos. É um tipo de conhecimento justificado, verdadeiro? Sim. Tem envolvimento da ciência nessa ação do João? Não. Mas é um tipo de conhecimento. Ele está informando a vocês que a ponte Vasco da Gama ela é extensa. Alguns sabem, alguns não conhecem e passam a ter esse conhecimento através do João, que passa por lá todos os dias. Bom, então existem critérios, tá, para nós justificarmos uma crença. Então existem critérios para nós justificarmos uma crença. O conhecimento é um enunciado sobre uma crença verdadeira e justificada a partir de critérios. Quais são os critérios? Critério de autoridade, critério de evidência ou correspondência objetiva, vamos pensar assim, critério de autoridade, de evidência, não contradição e utilidade. Pensem um pouco em qual desses critérios vocês acham que a justificativa do João se encaixa. Será que é autoridade? Será que é evidência? Será que é não contradição? Ou será que é utilidade? Então, quais são os critérios que nos auxiliam a justificar uma crença verdadeira? Um critério muito importante, inclusive na história da humanidade, é o critério de autoridade, porque ele é muito presente, por exemplo, nas doutrinas religiosas e políticas, principalmente nas manifestações mais radicais ou fundamentalistas. Nestas doutrinas, a verdade ela é um dogma, uma certeza, uma opinião, uma proposição em que a crença ou a fé é a absoluta justificativa da verdade e pronto. Por exemplo, quantos de nós, professores, às vezes dizemos a vocês assim, eu sou cientista, eu sou pesquisador e acreditem no que eu estou falando. Isso é um critério de autoridade. Quando eu dou aula a vocês acreditam em tudo que eu estou dizendo, muito também pelo critério de autoridade. Vocês acreditam que eu justifico o meu conhecimento pelo papel, pela posição que eu tenho perante a vocês, certo? Evidência. A evidência objetiva é o resplendor vivo, energético e avassalador da verdade no objeto. O critério de evidência objetiva está presente no conhecimento científico. Por exemplo, quando anuncio que a obesidade é fator de risco para as diabetes em adolescentes, faço a partir de observações empíricas. Eu fiz um estudo, coletei dados e, através das minhas observações, dos resultados da minha pesquisa, eu sou capaz de evidenciar que a obesidade, que as crianças os adolescentes que tinham diabetes eram os obesos. Ou seja, eu valho-me de estudos factuais que evidenciam a associação entre a obesidade e a ocorrência de diabetes em adolescentes. Enfim, eu valho-me de evidências objetivas para justificar a verdade do meu enunciado, que é a ciência. Critério do conhecimento de não contradição. Tá? Esse critério ele é muito fácil de entender, muito presente na ciência também. Um exemplo desse critério é eu falar a vocês que eu estou tomando café e não estou. É possível eu estar tomando café e não estar? Se eu disser a vocês que eu estou em Xangri-Lá e olho lá para a rua e digo, está chovendo e não está chovendo. Como vocês vão entender esse conhecimento se ele está sendo contraditório? Como é que eu vou justificar que está chovendo e não está chovendo? Como é que o João vai justificar que a ponte Vasco da Gama é extensa e não é? Então,
A não contradição, ela infere como verdade a concordância do pensamento consigo mesmo. Muito importante na ciência. O princípio da não contradição, tomado na formulação clássica de Aristóteles no livro Grama da Metafísica, afirma que é impossível predicar e não predicar o mesmo, do mesmo modo, sobre o mesmo aspecto e ao mesmo tempo. Ou seja, não podemos anunciar simultaneamente proposições contraditórias. Ao afirmar que aqui agora está chovendo, elimino necessariamente a proposição que aqui agora não está chovendo. Então, o João elimina, no momento que ele diz que a ponte de Vasco da Gama é extensa, que ele justifica através do critério de não contradição, que ele nos informa sobre um conhecimento. Ela não é curta, ela é extensa. O critério da não contradição pressupõe a coerência entre os juízos enunciados. Por exemplo, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, consequentemente, Sócrates é mortal. Nesse raciocínio, não há contradição entre os juízos, o pensamento é coerente consigo mesmo. Logo, é verdadeiro. O critério lógico da não contradição é o critério de verdade predominante no conhecimento filosófico, no conhecimento das ciências teóricas, matemática, lógica, e ao lado do critério da evidência objetiva, está presente nas ciências empíricas. Certo? E, por fim, o critério que eu também gosto muito e penso que ele se adequa muito à nossa área de atuação, que é a educação física, que é o critério da atualidade, que está muito relacionado a uma das origens do conhecimento, que é o critério de utilidade. O critério, então, de utilidade, ele consiste na definição da verdade a partir da finalidade prática que assume o objeto descrito. O critério de utilidade define a verdade como aquilo que é útil, é valioso, fomentador da vida, aquilo que dá certo. O critério da utilidade alerta o sentido de verdade na medida em que parte de uma determinada concepção de ser humano, em que homens e mulheres não são concebidos essencialmente como seres teóricos ou pensantes, mas sim seres práticos, seres de vontade, seres de ação. Esse critério de conhecimento ele está muito relacionado ao conhecimento da habilidade, ao conhecimento que nós passamos nas aulas de educação física para os nossos alunos. Inclusive, nós podíamos pensar que esse critério de conhecimento ele acontece muito, pensem comigo, quando nós deixamos de lado um plano de aula todo baseado na teoria, todo bonitinho, com florzinhas, e chegamos na nossa aula e o que dá certo é algo completamente diferente daquilo que nós projetamos no nosso plano, do que nós planejamos no nosso plano de aula. Não é? A gente chega à conclusão que talvez em algum espaço, em algum local, em algum contexto, aquilo não funcione. O que funcione são algumas experiências que eu testei e que eu percebi que naquele contexto é que são essenciais e importantes. Além disso, esses critérios, esse conhecimento, ele precisa ser aceito por uma determinada coletividade, no âmbito de determinado contexto social. Então, dessa forma, o conhecimento não consiste apenas na percepção da existência do mundo, mas uma ação que se vincula ao coletivo e que é sistematizado e partilhado na convivência social. Então, tem uma questão de historicidade. Essa justificativa caracteriza o conhecimento pela sua historicidade, contemplando as duas categorias explicativas, a racionalidade e a historicidade, que chama atenção, que pode e, na minha opinião, merece crítica, pois eu defendo que o conhecimento ele não é unicamente relacionado à questão de racionalidade, tá? Como, por exemplo, acontece com os conhecimentos, se vocês consideram que o conhecimento que o meu cachorro tem quando ele cai no rio e nada para a margem é um conhecimento, se vocês consideram a construção do ninho do João de Barro um conhecimento, vocês serão críticos a essa afirmação, como eu. E, por fim, a bola de futebol americano e de rugby, ela é igual? Através, então, de uma busca em um livro, através da evidência
eu cheguei à conclusão que a bola do rugby é passada geralmente para os lados em diagonal ou para trás. Devido a isso, a bola necessita de um equilíbrio aos ataques do vento. Possui um formato fácil de agarrar, pois o esporte é praticado com as mãos, por isso a bola de rugby tem formato oval e sem pontas. Já a bola de futebol americano costuma ter a cor marrom, com pontas para ficar mais rápida quando lançada para frente, pois quanto mais estreita e pontuda, mais preciso será o passe. Mais rápida a bola será lançada. Portanto, através de uma evidência, eu informo a vocês que eu estava errada. A produção, aquilo que eu informei a vocês, não é um conhecimento. Conhecimento é quando eu afirmo que a minha crença ela é justificada através, nesse caso, de um critério de evidência ou de um critério de não contradição, certo? Ou até por um critério de utilidade. Então, por fim, para finalizarmos a nossa aula, o conhecimento é o enunciado sobre uma crença verdadeira e justificada a partir de determinados critérios relativa a uma determinada coletividade no âmbito de determinado contexto sociocultural e no espaço de determinada concepção sobre a origem do conhecimento. Muito obrigada e nos encontramos então no nosso segundo vídeo, que ainda faz parte da nossa aula sobre conhecimento.